Olá, sou Claudine Leal, assistente social e atuo no SESC Regional Bahia. Bem, hoje vamos conversar a respeito do tema A pandemia reforça a importância da empatia e da solidariedade. A mudança de comportamento imposta pela pandemia do novo coronavírus impactou mais do que os vínculos interpessoais fragilizados pela falta de contato, decorrente do confinamento. Ela colocou o mundo em isolamento social, obrigando, enquanto sociedade, a repensarmos e reestruturarmos nossas relações. A diminuição do contato físico entre as pessoas e o aumento da necessidade do uso da inteligência artificial fortalecem a ideia de que os impactos da Covid-19 modificarão a forma de interagir das pessoas. As relações de consumo também mudaram. Muita gente passou a ser solidária diante das mazelas sociais e a temática ambiental também ganhou força neste momento. O termo humanizar, definido no dicionário Aurélio como inspirar a humanidade, tornar-se benevolente, leva em consideração que a solidariedade também está vinculada à humanização e tem como fundamento a dignidade humana. Há um movimento que afirma que as transformações atuais se farão cada vez mais necessárias e ficarão mais presentes na perspectiva da consciência coletiva, sobrepondo a consciência individual. A consciência individual é fundamental, mas as mudanças demandam condições objetivas para que se concretizem. Por isso, a necessidade de ações coletivas e políticas são relevantes. Para ilustrar, vou dar um exemplo prático da necessidade de uma ação coletiva. Eu posso decidir separar os resíduos sólidos da minha casa, mas se não houver coleta seletiva e tratamento adequado desses resíduos, as minhas ações individuais serão ineficazes. Outro exemplo da necessidade de ação política, um exemplo prático, é que se decido ingerir alimentos saudáveis e orgânicos juntamente com a minha família, faz-se necessário uma política pública de incentivo à produção sem agrotóxicos. Entendem? Daí vem a reflexão da organização política e coletiva. Ou seja, uma ação individual deve estar vinculada a uma ação coletiva, sendo esta a determinante de transformação social. A consciência da nossa localização no espaço social e do que isso provoca exige que se pense para além de si mesmo, em um nível mais coletivo. E qual a diferença entre coletividade e coletivismo? Bem, coletividade é a necessidade do social para evoluir na perspectiva do pensamento de que todos precisamos uns dos outros, pois não há como desenvolver nossas faculdades intelectuais e morais sem o convívio social. Já o coletivismo é qualquer perspectiva filosófica, política, religiosa, econômico-social que envolve todos os seres humanos, ou seja, é um elemento básico da natureza humana que existe como inverso ao individualismo. Toda crise, principalmente essa, reverbera em momento de revelação. Nessa perspectiva, cria-se um pensamento crítico sobre a importância de que as mudanças ocorram para que exista algo melhor. E isso perpassa pela educação e pela consciência política, onde a ação individual tem consequência na vida coletiva. Não dá para pensarmos em saúde de qualidade e relações sociais saudáveis sem considerarmos os ambientes e as condições em que as pessoas se encontram. No cenário de pandemia, a consciência de cooperação e solidariedade podem ser divisores para a superação da crise, o que implica dizer que o momento exige um pensamento de empatia. Quando conceituamos solidariedade e empatia, podemos perceber que uma está ligada à outra, pois solidariedade é um ato de bondade, cidadania e compreensão com o próximo, é uma união de interesses e propósitos entre membros de um grupo. E a empatia nada mais é do que se colocar no lugar do outro, ou seja,
É a capacidade psicológica para sentir o que sentiria outra pessoa, caso estivessem na mesma situação vivenciada por ela. É tempo de autoconhecimento, de saber quem é quem, de valorizar o pouco, de esquecer a vaidade, de estreitar ainda mais os laços fraternos, de reafirmar o que realmente importa nessa vida. É tempo de reflexão e de muito aprendizado. É tempo de se reinventar, afinal, é fundamental tirar uma lição de vida de tudo isso. É em meio a esse turbilhão de acontecimentos que é possível encontrar gestos mais nobres de pessoas, grupos e instituições prontas a contribuir, somar e fazer o bem, seja doando alimentos, máscaras, dinheiro, álcool em gel, afeto, palavras de conforto, amor e tantos outros. Os espíritos solidários e empáticos tomam conta do coração e do cotidiano das pessoas neste momento, com estímulo à coletividade, à cooperação e à preocupação com o outro. Todos estamos passando por alguma dificuldade neste momento, mas o que não pode ser perdido é o espírito de união, pois juntos sempre somos e sempre seremos muito mais fortes. Bem, é nesse contexto de socializarmos a respeito de solidariedade e empatia, de coletividade e coletivismo, que finalizo essa reflexão. Um forte abraço e até a próxima.